Boa noite a todos. Que Jesus, que é a nossa fortaleza, nos dê em seu amor, em sua misericórdia, a consciência que devemos levar para as nossas lutas diárias e que, iniciando mais uma noite em que tivemos a bênção de poder estar nos reunindo novamente no estudo do Evangelho, que principalmente nos dá o fortalecimento moral em nossos desafios. Vamos iniciar o trabalho de estudo do Evangelho com a prece, numa mensagem que foi retirada do livro Agenda Cristã, psicografada por Francisco Cândido Xavier, nas palavras do Espírito André Luiz. O tema chama-se Sempre Chamados. O cristão é chamado a servir em toda parte. Na casa do sofrimento, ministrará consolação. Na furna da ignorância, fará esclarecimento. No castelo do prazer, ensinará moderação. No despenhadeiro do crime, sustentará quedas. No carro do abuso, exemplificará sobriedade. Na toca das trevas, acenderá luz. No nevoeiro do desalento, abrirá portas ao bom ânimo. No inferno do ódio, multiplicará bênçãos de amor. Na praça da maldade, dispensará o bem. No palácio da justiça, colocar-se-á no lugar do réu, a fim de examinar os erros dos outros. Em todos os ângulos do caminho encontraremos sugestões do Senhor, desafiando-nos a servir. Mais do que nunca, no momento em que passamos, estamos aprendendo a servir. E André Luiz chama bastante atenção nesta mensagem, dizendo que se nós queremos realmente sermos servidores de Jesus, que a gente lembre que ministrar a consolação, fazer o esclarecimento, ter moderação de espírito, sustentar aqueles que erraram mais do que nós, exemplificar a tranquilidade nos momentos de crise, acender a luz no lugar onde o desalinho, a violência, a dor se faz presente, ter bom ânimo nos momentos em que a dificuldade maior nos fará testemunho de fortalecimento do espírito, multiplicar bênçãos de amor para com todos aqueles que vierem até nós, encarnados e desencarnados, sempre estar pronto para o bem, mesmo que nas circunstâncias em que estivermos presentes, isso não aconteça com os outros. Que nós possamos ter sempre, diante da justiça, a gente perceber que também nós somos falíveis e que, diante do erro alheio, possamos, na misericórdia divina, ter a consciência de que se estivéssemos no lugar daquele que sofre ou que erra, sem dúvida, poderíamos avaliar mais plenamente as circunstâncias que nos fazem restituir a harmonia na medida em que possamos estar auxiliando os outros e principalmente perceber que mais do que nunca neste momento Jesus, governador da terra, nosso amigo e mestre de todas as horas, nos chama a servir para a renovação. Paz em Deus, paz a todos nós. Que assim seja. No último tema sobre evangelização, no estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós tivemos como tema a era do Espírito nas revelações de Jesus, com explicações
no Evangelho de João, principalmente, que nós vamos ver em vários livros de Kardec, nos livros em que o apostolado de João nos esclarece algumas colocações de Jesus na Terra sobre a nossa conscientização espiritual. E, paralelamente, veremos que existem algumas mensagens em alguns livros nas palavras do Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que também exalta essas mesmas caracterizações que nos trouxeram as explicações de João no Evangelho. Fazendo uma lembrança sobre o que nós havíamos falado da outra vez, no livro que nós estamos colocando também como eixo, Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, no item 46, que fala sobre libertação, nós vamos ver que a doutrina espírita, ela sempre vai difundir a ideia de revelações que são feitas à medida que se processa a maturidade do homem. Então, que nós reforcemos a nossa consciência em não nos preocuparmos, principalmente neste momento de prova maior, de renovação da coletividade terrestre, nas condições de crise que passamos mundialmente através da doença, que nós lembremos que a gente não deve se preocupar muito quando isso vai terminar, por essas perguntas que constantemente nós elevamos em prece aos espíritos amigos, porque eles mesmos sabem que nós não estamos capacitados para determinar tempo, porque o tempo somos nós que fazemos aqui na Terra. Aqueles que passam pela prova da resignação, da tolerância, da modificação moral, somos nós aqui encarnados. Não insistamos aos espíritos que eles nos coloquem como se fosse profecia, e que não é, mas foram, antes de tudo, alertas para as condições que nós tínhamos de progresso espiritual, que inevitavelmente cairíamos nesse sistema de renovação como um chamamento à nossa consciência cristã para aproveitarmos esse tempo que está bem determinado, que a gente não perca o nosso tempo na Terra se desesperando, criando condições de crítica destrutiva, modificando a nosso modo de ser para o bem, porque se estamos isolados em nossos lares, sem dúvida não estamos isolados de nossos amores da espiritualidade e aqui na Terra também, porque hoje a tecnologia nos oferece muita condição de estarmos juntos. Não estamos fisicamente, mas em pensamento, que mais do que tudo é uma forma de presença entre nós. Devemos aproveitar que a tecnologia oferece para orarmos e trazermos consolação uns para com os outros. E ainda no livro do Martins Peralva, ele diz assim, que a voz dos céus vem esclarecendo no campo da ciência, da filosofia e da religião, e tendo a criatura humana pretendido não só conhecer o que não pode, pior que é exercer o monopólio de pequeninas nesgas de revelações que o Pai Celestial permite se façam. Às vezes, alguns esclarecimentos que a gente recebe, seja através da intuição espiritual, seja através das condições dos médiuns ostensivos que nos trazem as mensagens, como alerta que nós não fiquemos consolidados à letra, mas ao pensamento que esses companheiros fraternos querem nos promover para a nossa atenção ao bem proceder, ao bem aproveitar do tempo que nós temos aqui na Terra. Se vamos desencarnar, se vamos ficar um pouco mais no planeta, vai depender tudo de como estamos aproveitando esse tempo.
O tempo urge e sabemos que somos imortais. Então, na espiritualidade, continuaremos o nosso progresso independente da carne. Que nós não consolidemos tanta angústia, tanta ansiedade perante as informações que nós recebemos, como borbotões de informação, às vezes contradizendo uns aos outros, que a gente não consolide o nosso pensamento no desequilíbrio que hoje encerra as discórdias daqueles que têm nas mãos o poder governamental, que nós não instiguemos a crítica que traga desespero e violência aos companheiros através da mídia. Tudo isto, se nós tivermos bastante atenção, não só no Evangelho, mas nos livros que vieram muito, muito antes de tudo isso que nós estamos passando, eles já vinham nos alertando com relação à nossa procedência, às nossas más tendências, para que a gente se renove o quanto antes, a fim de que realmente tenhamos o direito de estar vivendo num planeta mais harmonioso, mais equilibrado, com a paz inerente a todas as criaturas e principalmente no equilíbrio que traz a ciência, a filosofia e a religião, num bater de asas de equilíbrio para voo ao bem, aos céus, às leis divinas. Que nós façamos deste trabalho sempre a consciência de que os espíritos não estão ao nosso dispor para orientarem o nosso proceder, agir e pensar, porque senão eles tiram de nós a oportunidade do trabalho individual, que requer o nosso próprio esforço. Que nós tenhamos condição de estarmos atentos a isso, porque senão, diante das preocupações maiores, dos problemas que hoje enfrentamos, ficamos sempre à mercê da dependência das orientações espirituais. Sabemos que os espíritos estão constantemente ao nosso favor ou ao nosso prejuízo, dependendo em que nível, em que sintonia nós transitamos para o nosso aprendizado ou para o nosso temporariamente o nosso setor que nos subordina às más tendências. Que nós tenhamos condição de estar verificando tudo isso a fim de que não percamos esse tempo em discussões levianas, em instruções duvidosas, que a gente se apegue bastante naquilo que Jesus nos trouxe, porque é imortal, e nós sabemos que é a verdade que nos fortalece o coração, não é? Então, as predições que Jesus já nos trouxe desde a época em que acompanhávamos a sua imagem com menos procedência moral, quando vivíamos naquela época em que não tínhamos plena consciência das leis divinas e não entendíamos a Jesus, hoje, lendo o Evangelho, sem dúvida, estaremos mais despertados para aquilo que ele nos trouxe. No livro A Gênese, no tema As Predições segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 36, nós veremos que São João, no capítulo 16, versículos 7 a 14, vai nos trazer as palavras de Jesus sobre esse mesmo esclarecimento que ele já vinha nos dando sobre o futuro do mundo para a conscientização espiritual. No item 36, então, leremos assim: Entretanto, digo-vos a verdade, convém que eu me vá, porquanto se eu não me for, o Consolador não vos virá. Eu, porém, me vou e vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao juízo.
no que respeita ao pecado, por não terem acreditado em mim. No que respeita à justiça, porque me vou para meu Pai e não mais me vereis. No que respeita ao juízo, porque já está julgado o príncipe deste mundo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não as podeis suportar. Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem escutado e vos anunciará as coisas por vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e vô-lo anunciará. Nesse trecho, às vezes a gente pode se sentir inseguro, porque Jesus nos afirma que ele já precisava ir, pela consciência dele que a vida corpórea seria curta, para que ele pudesse deixar a mensagem que seria eterna. Ele nos afirma que para que nós pudéssemos exercitar aquilo que não compreendíamos a tempo em que ele explicava, nós precisaríamos de um novo Consolador. Então ele já havia dito deste Consolador que para nós, na doutrina espírita, nós, sem dúvida, temos a consciência que é a doutrina que veio nos esclarecer da continuidade da vida após a morte física, do nosso aprimoramento espiritual, que nós temos muitas moradas na casa do Pai, que nós teremos várias possibilidades de progresso, que são os fundamentos da doutrina espírita e que nos trazem a consolação necessária para poder entender melhor o que Jesus nos dizia. Não é que ele ia nos abandonar, mas que não estando conosco, nós teríamos, diante da imagem dele, do exemplo dele, as diretrizes que seriam esclarecidas posteriormente com palavras mais acessíveis ao nosso entendimento através da doutrina espírita. Nós vamos ver essa confirmação no livro Pão Nosso, nas palavras de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no item 125, em que o título é A Separação, que vai falar exatamente sobre o item 36, descrito na Gênesis, no capítulo 17, das palavras do apóstolo João. E ele inicia assim: todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Palavras de Jesus na descrição de João. Agora Emmanuel vem explicando para nós item por item, e eu me peço permissão para fazer a leitura desse texto, porque além de ser muito profundo, ele traz também esclarecimentos e reflexões muito boas para a gente sustentar o nosso ânimo diante das provas. Emmanuel fala assim: semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele, contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. Que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as. Tanto é que nós vamos ver que muitos de nós, nos exercícios das religiosidades que nós temos, nós vamos ver que o que o Emmanuel fala é uma grande verdade. Continuando. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Porque se Jesus fez voltar temporariamente Lázaro, porque nós sabemos nas explicações da doutrina que ele não ressurgiu, não houve ressurreição, mas ele não estava
fisicamente morto ainda. Existiam os liames do seu perispírito ligado ao corpo físico, e por isso que Lázaro pôde voltar à vida a comando de nosso Mestre Jesus, que pelas leis divinas tem essa condição de nos fazer voltar de um estado cataléptico, que é ter uma falsa morte, à vida. Nós sabemos que existem outras condições que o Kardec também nos exemplifica nos seus estudos, de pessoas que foram consideradas mortas e voltaram ao corpo físico como se tivessem ressurgido, né? Mas elas realmente não estavam mortas, né? Estavam num processo de catalepsia. E ele diz assim, que se Jesus tivesse feito isso com todos nós, numa condição de dificuldades maiores nas doenças, que estivéssemos prestes a morrer, nunca que nós quiséssemos ou queríamos no futuro, em momento nenhum, morrer. Ele precisaria passar por esse processo da morte física para mostrar para a gente que a vida continua. Então, se Lázaro voltou à vida através de suas mãos benfazejas, sem dúvida, era pelo motivo de dar presença da continuidade da vida espiritual. Mas ele sabia que não poderia consolidar em nós o egoísmo de querer a vida eterna no corpo físico. Nós precisamos fazer entender que a verdadeira vida é do espírito, não é? Continuando Emmanuel. Porque o divino mestre havia buscado Lázaro no sepulcro, ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. Jesus veio para mostrar que a doença começa no espírito e a gente não conseguia entender naquela época. E que nós, pelo nosso próprio esforço, estaríamos renovando o nosso corpo, na medida em que aceitamos resignadamente as provas como lições de nosso aprimoramento, e se ele permitisse que todos passassem por isso, sem o arrependimento e sem a mudança moral, quando que nós teríamos condições por nós mesmos de estarmos fazendo a renovação necessária para o bem de nossos espíritos? Ainda diz Emmanuel, o mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum? Recordai a presente passagem do Evangelho quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Isso nos traz uma reflexão diante da vida, porque a gente constantemente está com medo da morte, né? Já nós falamos isso em reunião passada também, na segunda parte da reunião de sexta-feira. Vamos imaginar que a morte, ela não é um castigo, mas uma continuidade da vida em experiências de aprimoramento do espírito. Se nós tivermos, diante da condição que hoje nos assola, do coronavírus, tivermos que assumir a responsabilidade da doença
para passar pelo processo da dor e renovarmos o nosso corpo físico diante disso, quer dizer, não morrermos diante desta doença, saberemos valorizar regras que teremos que ter para cuidar do nosso corpo físico, cuidar do nosso semelhante, a limpeza de nossos ambientes de convivência, a valorização e os cuidados do ambiente onde vivemos, seja esse ambiente os próprios lares, seja um ambiente de trabalho, seja aquele ambiente em que a natureza nos roga proteção como tutores que somos diante das leis divinas. Para nós que ficamos ainda diante da expectativa da doença em nós, ou se assumirmos a doença como uma forma de valorização da vida em todas as circunstâncias morais, que nós bem aproveitemos essa situação para darmos um avanço em nossa condição de aperfeiçoamento e realmente estejamos mais aptos a vivenciar num planeta de renovação. Caso contrário, se estivermos na expectativa do exercício do isolamento para a nossa reflexão da vida e tivermos que assumir a prova da doença e passar pelo processo da desencarnação, sem dúvida, é um aprendizado inconfundível para aqueles que a pátria espiritual se renovam, voltam, reencontrando os entes queridos, valorizando a vida terrestre, refletindo sobre as responsabilidades que carregamos diante das regras que devemos incorporar em nosso íntimo de uma vez por todas, para que o povo, para que a sociedade, voltada às leis exemplificadas por Cristo, realmente se façam presentes na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar e na nossa forma de agir. Que tenhamos condições, ó Jesus, para que possamos ser dignos deste mundo educandário, desse mundo lindo em que vivemos, nas condições daqueles ao qual vieram como entes familiares, num exercício progressivo de amar a Deus sobre todas as coisas, como a nós mesmos, na exemplificação de amor ao semelhante, assumir as diretrizes de um novo mundo, sustentado pelo Evangelho, pelo amor, pela paz, pelo respeito, pelo exercício fraterno e pelas considerações responsáveis de que temporariamente na Terra teremos as lições para novos mundos, novas perspectivas de visualização do espírito, novos aprendizados, e que o nosso coração se conforte e realmente fortaleça a fé para que não vacilemos diante do testemunho maior quando percamos entes queridos no processo do desenlace do mundo terrestre para o mundo espiritual, que nós fortaleçamos o nosso íntimo, que temporariamente a doença é um expurgo das mazelas que ainda carregamos, e que fortaleçamos a nossa consciência de que podemos sim mudar na medida do nosso esforço e da nossa vontade. Uma boa noite a todos. Hoje nós trouxemos do livro Alerta, que é um livro com mensagens de Joana de Ângeles, trazidas através da psicografia do Divaldo Pereira Franco,
um texto que fala sobre a apatia, né? Nós podemos pensar na apatia como indiferença, como a falta de entusiasmo, a falta de interesse, né? A falta de desejo, a falta de motivação. E o texto nos diz: se a atitude violenta, precipitada, pode levar a desastres de consciências lamentáveis, a apatia é sempre um fator de desconcerto e atraso na máquina do progresso. Então, os dois extremos, eles são ruins. Tanto a atitude precipitada, violenta, aquelas situações em que tomamos decisões ali sem uma reflexão, sem ponderar ali os prós e contras, né? Que podem ser decisões precipitadas, violentas até, elas são prejudiciais, mas também, de outro lado, a falta de atitude, né? Essa apatia, essa falta de iniciativa, ela é danosa ali à nossa vida. Ele nos diz: quase sempre a apatia tem origem no programa kármico do espírito em prova. É decorrência de graves aflições e erros que não foram necessariamente corrigidos pelo espírito, ressumam, né? E têm a sua origem no imo da alma, como expressão deprimente, paralisante. Então, essa falta de vontade, essa falta essa apatia, ela pode ter origem ali na própria história das vidas passadas ali do espírito. A gente vê pessoas que têm uma vida extremamente difícil, que se submetem ali às condições mais desfavoráveis na vida. No entanto, são pessoas que amam a vida, que agradecem, que lutam pela vida, enquanto outros, mesmo tendo ali uma série de facilidades, de oportunidades, o respaldo de uma família, são pessoas que não têm essa mesma vontade. São pessoas que não tomam atitudes, que sempre dependem dos outros, né? Que têm um problema ali até de tomar qualquer que seja a atitude, mesmo as atitudes mais simples, né? Ou seja, se deixam levar ali por essa inércia, por essa apatia. Ele diz ainda: no estado de debilidade de forças a que se entrega e no qual se deixa paralisar, aprisionado nas teias da intolerância, deve e pode romper todos os vínculos e reorganizar-se, iniciando o esforço a princípio mentalmente, para depois tomarem ações a programática que se deve submeter, engajando-se no compromisso reabilitador. Então, muitas vezes, aquele que é apático, como ele se deixa, ele se entrega, ele se paralisa nesse sentimento tão forte ali de preguiça, de falta de atitude. Então, ele nos diz aqui que nós devemos começar esse exercício até mentalmente, seja através da reflexão, das leituras, dos estudos, porque toda ação nossa, ela começa ali pelo pensamento. Toda, seja boa ou seja negativa, ela sempre começa pelo pensamento. E nós temos aprendido que aquilo que nós pensamos intensamente, esses pensamentos repetidos, eles têm uma tendência a se materializar, ou seja, a se concretizar, a acontecer na nossa vida. Por isso é que é tão importante. O primeiro passo é gradativamente nós irmos alterando esse padrão mental, começarmos ali a ter interesse pelas coisas, ainda que nós não tenhamos essa vontade tão grande. Há uma frase que diz que as pessoas interessantes são as pessoas interessadas, são as pessoas que buscam o conhecimento, que de fato se interessam pelas coisas, pelas pessoas, né? E há momentos na nossa vida em que temos todos esses estados de apatia, né? Por isso é que é importante, nesses momentos em que nos falta a vontade, procurarmos ali, termos a nossa rotina, ainda que sem vontade nenhuma, termos ali as nossas atividades, para que a gente não se deixe paralisar, que nós não nos deixemos mergulhar nesse estado de apatia, de letargia, de falta de vontade de fazer coisas que até pouco tempo ali nos dava prazer, coisas que nos faziam bem. Ele diz ainda: facilmente aquele que padece a constrição da apatia
acomoda-se a essa situação e, apesar de penosa, constitui-lhe uma forma de bem-estar que leva a inércia ao desequilíbrio na vida, ao desequilíbrio. Então ele diz que aquele que se deixa levar pela apatia, ele se acomoda à situação. Isso parece ali um paradoxo, um contrassenso de que como que alguma coisa que me incomode, que me faça sofrer, possa me trazer algum bem-estar. Porque quando nós nos deixamos levar por esse estado de não tomarmos atitude, de mergulharmos nessa inércia, isso traz algum ganho. Por quê? Porque nós pensamos, eu não posso tomar atitude, eu sou uma pessoa doente, eu sou uma pessoa debilitada. Nós vamos ali nos eximindo, fugindo das responsabilidades, porque sempre achamos que alguém deve fazer por nós, que alguém é responsável pela nossa alegria ou nossa tristeza. Enfim, talvez isso seja doloroso, mas em muitas situações a gente pode achar que isso é prático, que isso é mais confortável, nos iludindo, não percebendo que isso ali impede tantos aprendizados, tantas alegrias, e descobrimos ali até capacidades que nós temos ali latentes, adormecidas, que quando mergulhamos nesse estado de apatia, isso não vem à tona, nós acabamos não nos desenvolvendo. Como se fosse aquele pai, aquela mãe que infinitamente fizesse tudo pelos filhos, né? Mesmo na fase adulta. Um dia esse pai ou essa mãe ele não está presente, é um filho que vai ter dificuldade para tomar as menores decisões, porque sempre houve alguém ali que o super protegeu, que fez tudo. E essa relação ela se estabelece até com Deus também. Por mais que nós tenhamos ali um pai que nos ama, no caso Deus, os espíritos que nos acompanham, eles não podem fazer ali aquilo que nos compete, né? Por isso é que esse estado de apatia ele pode perdurar durante muito tempo, talvez até mais de uma vida, mas chega um momento em que inevitavelmente nós somos colocados ali a olharmos para dentro de nós mesmos e a enfrentar, né, a resolver ali, começarmos a resolver as lutas que nos cabem, e da mesma maneira também isso vai nos trazer ali muitas alegrias pelo prazer de termos ali enfrentado, de termos tentado. Ele diz, ação é movimento a ser empreendido para o bem e o progresso, de cujo esforço resultam as conquistas que impulsionam a felicidade. Elimina do teu vocabulário frases pessimistas habituais, substituindo-as por equivalentes ideais. Não digas, não posso, não suporto mais, desisto. Ou seja, repetir essas palavras, não posso, não suporto mais, desisto, isso vai minando ali a nossa própria resistência. Faze uma mudança de paisagem mental e corrija por outros, como por exemplo, tudo posso quando eu quero, suporto tudo quanto é para o meu bem, prosseguirei ao preço do sacrifício para a vitória que desejo. O homem transita pelos caminhos que elege, nos quais se compraz. A apatia é a doença da alma que a todos cumpre combater com as melhores disposições. Na luta competitiva da vida terrestre não há lugar para o apático. Receando o trabalho bendito ou dele fugindo, mediante mecanismos de evasão, de fuga inconsciente, a criatura se deixa envenenar pela psicosfera mórbida da autopiedade, procurando inspirar compaixão antes que despertar e motivar o amor. Então ele nos diz que fugindo do trabalho, até por mecanismos inconscientes ali, dessa fuga, nós podemos, ao invés de conquistarmos o amor das pessoas, querer inspirar compaixão, ou seja, alimentando um sentimento de autopiedade para que as pessoas tenham pena de nós, né? Então, até casos em que a pessoa ela procura ali a doença, ela inconscientemente procura estados em que ela depende do outro, para que ela diga
cuidem de mim, façam por mim, eu sou inválido, eu sou incapaz, ou seja, o objetivo dela é despertar a piedade, a atenção dos outros, e não percebendo com isso, ela ali mina a sua própria dignidade, o seu próprio valor. Nos estados apáticos, dão-se início aos processos de auto-obsessão, quando a submissão obsessiva a espíritos inconsequentes, que se comprazem em explorar psíquica, emocional e organicamente os que se lhe fazem vítimas espontâneas. Então vejam que nesses estados de apatia, nós acabamos entrando no processo de auto-obsessão. Então há várias situações em que espíritos podem dizer, olha, eu não preciso obsediar essa pessoa, eu não preciso ali fazer grandes esforços, porque a própria pessoa se obsedia. Na medida em que ela não toma atitude, na medida em que ela não reage, na medida em que ela não faz aquilo que ela sabe que seria bom para ela, então ali ela se acomoda até a uma influência obsessiva, né? Então é um processo aí que acaba se tornando um processo de auto-obsessão, em que a própria pessoa, por culpa, por desânimo, né, por uma série de fatores, ela mesma se prejudica sem que necessariamente haja ali, tenha um processo obsessivo intensivo atrapalhando, né? Por isso é que é muito importante pensarmos que se há processos obsessivos, também há processos de auto-obsessão, em que nós mesmos nos martirizamos. E ele nos recomenda, reage com vigor à urdidura da apatia, do desinteresse. Ora e vence o adversário sutil que em ti procura alojamento, utilizando-se de justificativas falsas. Vejam, ora vence, né? Ora luta, né? A prece, mas a atitude também, porque podemos ali nesses estados alimentarmos justificativas falsas. Então, quando nós não queremos fazer alguma coisa, nós vamos achar ali inúmeros motivos: cansaço, falta de tempo, podemos até adquirir uma doença para fugir de determinada situação, de determinado compromisso. Enfim, se nós não quisermos fazer uma coisa, nós vamos encontrar inúmeras justificativas para não fazer aquilo. Da mesma maneira, se nós queremos, estamos ali dispostos a fazer algo, ainda que com dificuldades, nós vamos encontrar ali o tempo necessário, a força necessária, né? Por isso é que nesses estados ali de apatia, o cuidado aqui, mais uma vez a gente reforça, não encontremos justificativas falsas, né? É como a nossa própria ida, quando a gente está vindo na sessão, por exemplo, de sexta-feira à noite, nós poderíamos dizer, poxa, está muito quente, está muito frio, sexta-feira tive uma semana difícil, uma semana complicada, enfim, o trânsito de uma cidade como São Paulo, os impedimentos, né, o happy hour da empresa, enfim, poderíamos encontrar uma série de motivos para não ir, mas quantas vezes, mesmo com dificuldade, nós fomos e saindo ali da casa de Fabiano, nós falamos, poxa, parece que eu estou me sentindo revigorado. Aquela vontade absurda de chegar em casa, deitar, de tomar um banho, comer alguma coisa, deitar e dormir, né? Mesmo com essa vontade, eu fui ali para a sessão, eu fui para casa e como eu saí melhor. Então isso mostra o quanto nós, se temos um objetivo, se sabemos aquilo que é melhor para nós, nós temos ali que irmos atrás daquilo que sabemos que nos faz bem, né? Porque senão vamos encontrar uma série de motivos para não irmos, para não fazermos aquilo que precisamos. Ele, finalizando, ele diz: a lei do trabalho é impositivo das leis naturais que promovem o progresso e fomentam a vida. Não é por outra razão que a tradição evangélica nos informa: ajuda-te e o céu te ajudará, conclamando-nos, convidando-nos à luta contra a apatia e os seus sequazes, que se fazem conhecidos como
desencanto, depressão, cansaço e equivalentes. É claro que há situações ali tão sérias, tão graves, que elas podem exigir ali um acompanhamento terapêutico, né? Uma visita ali ao médico, a medicação, mas nós sabemos hoje, pelo que estudamos, quantos casos estão ligados de fato ali a processos até espirituais que nós atraímos pela nossa falta de vontade. Então, se há aqueles que já trazem essa vontade de uma maneira muito forte, né? Pessoas que amam a vida apesar de tudo que lhes acontece, que lutam apesar das dificuldades, outras vezes nós temos esses momentos, essas fases de apatia, em que, como ele diz aqui ao longo do texto, né, nós viemos para vencer essas dificuldades. Ninguém nasceu ali para ser vencido, ou falar, isso é da minha natureza, eu não mudo mais, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Né? Então a gente tem que mudar ali gradativamente esse pensamento, né? E temos a certeza de que cada um de nós, quando nós retornamos aqui para a Terra, nós viemos ali com a força necessária para vencer as dificuldades, né? Ainda que elas sejam difíceis, como fala no início do texto, talvez até oriundas ali, provenientes de existências passadas, mas o nosso objetivo sempre é de vencer essas dificuldades, né? Então, não nos deixemos levar ali por essa apatia, por essa falta de vontade, tenhamos ali a nossa rotina, né? Para que nos momentos também de descanso, nós tenhamos ali o prazer de descansar, né? Nós tenhamos ali também, isso é um ponto importante, nós temos que aprender a trabalhar, nós temos que aprender a ter a disciplina, da mesma maneira que é extremamente importante nos momentos de descanso, nós ali oxigenarmos a nossa mente, nós de fato descansarmos, né? Seja através de uma noite bem dormida ou de uma atividade de lazer, né? Porque tudo na vida é equilíbrio. Então fica aí esse texto, Apatia, do livro Alerta, para a nossa reflexão. Né? Uma boa noite a todos.